Boa noite, galera, ou bom dia, ou boa tarde, de acordo com o horário que os senhores estiverem assistindo. Vamos lá, eu vou gravar esse videozinho aqui sobre nazismo, e depois vou fazer um outro sobre fascismo, tá? Nazismo, Adolf Hitler da Alemanha. Gente, poucas ideologias foram tão nefastas na história da humanidade quanto o nazismo, tá? Essa ideologia, ela teve um grande idealizador, nada mais nada menos de que Adolf Hitler. Ele era um veterano de guerra que se tornaria chanceler da Alemanha, olha só quem diria, né? E levaria o país a mergulhar em um dos mais sangrentos conflitos, que é a Segunda Guerra Mundial, que os senhores têm aí disponíveis milhões e milhares de filmes para colocar vocês assim a par do que foi a Segunda Guerra. Mas enfim, o que era o nazismo? É, Nazismo era uma ideologia política totalitária e era baseada no nacionalismo alemão e na ideia de superioridade da raça germânica, tá? Surgiu e se desenvolveu dentro do Partido Nazista, que foi criado na Alemanha em 1920. Olha, antes de Hitler assumir o poder. Durante um momento de muita turbulência política, que foi justamente a Primeira Guerra Mundial e a derrota da Alemanha, causando aí o Tratado de Versalhes, que vai causar bastante problema e bastante raiva nas pessoas alemãs, certo? Mas vamos lá. Como surgiu esse nazismo? Então, para a gente entender o nazismo, é preciso a gente recuar um pouquinho no tempo para compreender a sua base ideológica, o seu contexto que permitiu a sua criação, né? Então, dentre as causas apontadas pelos historiadores para o surgimento, três são as fundamentais. Ou seja, prestem muita atenção. Aí tá uma foto bonitinha de Hitler com o seu exército, a SS, que era bastante importante, né? E era o seu exército negro que fazia e acontecia. Mas, na verdade, vamos colocar aí. Ah, agora não vai sair. Aê, muito bem. As três características fundamentais são justamente o nacionalismo alemão, que ao longo do século XIX, sobretudo a partir da unificação do país, né, porque ele veio se unificar só em 1871, a Alemanha ela fervilhava de ideias nacionalistas. Tinha movimentos, tinha o pan-germanismo, que ajudaram a difundir essa ideia da raça superior, né, que devia se unir para formar uma grande nação germânica. Então, esses movimentos já apresentavam um caráter xenofóbico, prestem atenção, pois excluíam aqueles que não tinham o sangue alemão. Ó, que coisa, não é? E com isso, o antissemitismo se tornou uma outra causa apontada, né? Porque existia um ódio à cultura e à etnia judaica. Sempre esteve presente na Europa, não só na Alemanha. Por quê? Porque sempre, né, o dono da lojinha, né? Ele sempre tinha mais dinheiro, então tinha mais acesso ao capital, eles tinham mais formas de fazer as coisas. E os alemães achavam que isso estava impossível, né? E graças às ideias do John Gottfried Fichte e do Georg Ritter, entre outros, isso tomou um impulso na Alemanha, né? Existem muitos livros, viu, gente? Os Protocolos dos Sábios de Sião, extremamente legal para você entender e propagar essa imagem dos judeus, né, que estavam sempre tramando algo, né? A ideia de que os judeus estavam sempre conversando de conversinha para acontecer alguma coisa, os alemães colocaram isso em literatura e diversas formas aí para fazer com que as pessoas também ficassem com raiva, né? Óbvio, sempre se tem uma raiva. Alguém fala mal de alguém para você, você pode nem conhecer, mas só de ter feito mal para aquela pessoa que você gosta, você já tem raiva também. Então, era exatamente isso que eles pregavam, né? E o Hitler, ele foi muito influenciado por isso, por todo esse clima de ódio, né? E além do ódio, a desconfiança.
e aí atribuiu a si mesmo a tarefa de um dia resolver o problema judeu de uma vez por todas, tá? Lembre-se, gente, que após a Primeira Guerra, o que vai acontecer? A Alemanha vai assinar um tratado, que é o Tratado de Versalhes, que vai pôr fim à guerra, mas que vai piorar a situação, tá? Na verdade, a Alemanha foi acusada como a principal causadora do conflito. Por isso, foi condenada a pagar muitas multas altíssimas, né? E as multas só foram quitadas em 2010, para vocês terem uma ideia. Além disso, né, o país perdeu a posse de boa parte do seu território e foi obrigado a reduzir aí drasticamente suas forças armadas. Essas cláusulas, né, além de humilharem e indignar os alemães, deixou o país à beira da ruína. E isso foi fomentando uma raiva realmente dentro do coraçãozinho das pessoas, inclusive do seu Hitler, que aí basicamente em 1919, quando é fundado o Partido Nazista, né? Que Partido Nazista vem da abreviação de. O partido tem seu nome, né? O nome nazista vem da abreviação de Nacional Socialista, né? Que foi fortemente influenciado pelo nacionalismo alemão. E o partido começou a ganhar relevância. E a partir do 1920, a gente vai ter uma relevância ainda maior quando Hitler ele vai assumir o comando do partido. Então aí vocês têm a ideologia nazista, né? A crença na noção de que havia raças superiores e inferiores, impedimento de contatos étnicos, evitar abastardamento da raça superior. Arianos, uma raça não contaminada, sendo necessária sua preservação, né? A eugenia. Os judeus eram um perigo de contaminação racial, né? Imagina, eles eram responsáveis pela Primeira Guerra, as crises ofenderam a Alemanha e pelo comunismo. E a proibição de casamentos entre pessoas de etnias diferentes e as uniões já consumadas foram desfeitas. Gente, era um regime totalitário, ultranacionalista, eugenista, antissemita, antimarxista. Era um espaço vital. A Alemanha devia ocupar os territórios a leste para que o povo germânico pudesse se desenvolver. Então, aí o que vai acontecer com o partido? Ele vai aí fazer um programa político. Esse programa político vai trazer 25 pontos, dos quais a gente pode destacar a criação de uma grande Alemanha que reunisse todos os alemães e a revogação do Tratado de Versalhes, tá? Isso era bem significativo, também era a ideia de que para ser cidadão era necessário ter sangue alemão. Portanto, nenhum judeu poderia ser cidadão. Isso vamos retomar, né, remontar lá na antiga Grécia, onde cidadão só era o cara que tinha nascido lá, né? Então, isso tudo, Hitler era muito. Hitler era um cara frustrado, né, gente? Ele queria ser pintor, mas ele foi aí reprovado na escola francesa, e isso também vai culminar um certo ódio dentro do coraçãozinho dele. Mas enfim, né? E apesar desse revés todo, né, o partido vai ganhar cada vez mais adeptos ao longo da década de 20, deixando de ser um partido irrelevante para assumir o poder em 1933. Aí o Hitler é convidado por Hindenburg, né, que era o presidente alemão, para ocupar o posto de chanceler. Aí a gente já sabe o que vai acontecer na história durante a Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha e com toda a Europa. Não podia dar certo, né? Gente, essas são as principais características, certo? Então, a partir daí, vocês já sabem, tem uma noção do que é o nazismo de verdade, né? Não adianta falar assim, ah, fulano é nazista, o outro é nazista. Não, o nazista é aquele que cultua Hitler, né? Não vamos confundir as coisas e nem usar a palavra de uma forma errônea, tá certo? Então, aí
Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideologia fascista, ok? Que está dentro do nosso programa, no nosso Aprender Sempre, ou São Paulo Faz Escola, ok? Tchau, gente, até mais.